4. Porque dizendo, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Quer dizer, gente que tem preferência, né, de pregador, só vai no culto se tiver aquele, não? Só vai na vigília se aquele tiver, se não tiver não vai. Porque dizendo eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não sois apenas homens? Agora deixa eu te falar uma coisa no versículo 5 interessante. Pois que é Apolo? Quem é Apolo? Já estudou sobre Apolo? Quem era Apolo? Apolo era um pregador excelente, irmão. Mas quem é Apolo? Quem é Apolo? Não sois apenas homens? Pois quem é Apolo? E que é Paulo, senão ministros pelos quais cretes? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Agora tem uma coisa interessante no versículo 6. Eu plantei, quer dizer, Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ninguém, nenhum ser humano tem poder de fazer crescer. Mas nós temos o poder de semear e de regar. E Deus faz crescer. Alguém pergunta, por que o meu ministério não está crescendo? Por dois motivos. Não é problema de Deus. O problema é porque não tem semeadura e nem tem cuidado. Tem que plantar e tem que regar. Eu passei no outro dia perto da onde nós tivemos a nossa primeira igreja e hoje lá, que era alugado, hoje é um centro espírita. Lá funciona um centro espírita. E eu notei que fizeram um jardim em frente ao muro, do lado do muro. E eu vi que as folhagens das plantas que plantaram estão lindas, estão bonitas. Está lindíssimo. Está bonita, no centro espírita. Alguém pode pensar, poxa, eu planto as coisas na minha casa e não dá. Ali no centro espírita está bonito. Sabe por quê que está bonito? Porque alguém plantou e alguém cuidou. Alguém está plantando e alguém está regando. E o papel de Deus é dar o crescimento, ele não quer nem saber aonde. Ele quer saber se você plantou. Porque às vezes a gente faz umas comparações, fala assim, por que tal lugar cresce e tal lugar não cresce? Porque não tem semeadura e nem cuidado. O crescimento é de Deus, mas a semeadura é nossa, sim ou não? Às vezes a pessoa quer que Deus faça crescer o que você nunca plantou. Como é que Deus vai fazer crescer aquilo que eu nunca plantei? Deus só vai fazer crescer o que eu plantei. Se eu planto, se eu cuido, Deus faz crescer. Eu não tenho poder de fazer crescer nada. Por que está crescendo? Porque você está cuidando. Agora, olha que coisa interessante. Versículo de número 8. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, voltando aqui, eu falei de dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas estão dentro da igreja, o carnal e o espiritual. Estão dentro da igreja. E a gente tem que aprender a lidar com essa gente, que estão dentro do culto, dentro da igreja. E você está apostando nele, acreditando que essa pessoa vai te dar resultado, vai abençoar, você vai... E pronto, no final das contas não funciona nada. Agora, rapidinho, vamos para o capítulo de número 2 de 1 Coríntios, rapidinho, versículo 14. Tá? Como eu prometi, eu já estou encerrando aqui com os irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora o capítulo é 2. E o versículo é o 14. Abra comigo aí. Abriram? Amém? Ora,
O homem natural. Agora é a terceira classe de homens que nós estamos vendo. No capítulo 3, nós vimos duas classes, o espiritual e o carnal. No capítulo 2, nós estamos vendo o homem natural. Qual é a diferença do carnal para o natural? O carnal pode ser o crente que não se converteu ou ainda manifesta a obra da carne. O natural é a pessoa sem Deus, que nunca teve encontro com Jesus. Esse é o natural. E ele pode também estar dentro da igreja. O homem natural, versículo 14 diz, não compreende ou aceita na sua Bíblia? Não aceita. Tem Bíblia que não compreende. Mas essa versão aqui diz, o homem natural não aceita as coisas de Deus. Não aceita as coisas de Deus. Ele está sempre contra as coisas de Deus. Mas existe um problema aí. Que muitas vezes ele chama aquilo que não é coisa de Deus como coisa de Deus. Tem gente que ele fala assim, essa coisa é de Deus, mas não é de Deus. E tem aquele que está falando assim, olha, isso não é de Deus, mas é de Deus. E como discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? Por isso que Paulo sempre fala sobre a questão da importância do dom de discernimento de espírito. A maioria dos cristãos, quando pede um dom, ele pede profecia, ele pede revelação, mas não pede discernimento. E o de discernimento é muito importante, principalmente para pastores, que não vai entrar na onda dos outros. Que enquanto o espírito contrário está tentando enganar todo mundo, a você não engana. Amém ou não? Está entendendo? Porque está tentando enganar todo mundo, mas você não engana. Porque você não entra nessa. Você entendeu agora? Para os outros que você não entra nessa onda, eles vão te chamar de quê? Natural. Mas porque você não entra na onda, aí você é natural para os outros. Ah, o pastor é muito natural. É muito... Né? Mas na verdade ele está tendo discernimento. No capítulo 16 de Atos, quando Paulo expulsou o espírito daquela jovem, ela estava falando pelo espírito maligno a coisa mais certa do mundo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E eles pregam a palavra de Deus. Está falando mentira ou verdade? Era de Deus ou era do maligno? Do maligno. Mas estava falando a verdade. Aí alguém fala assim, não, o diabo não fala a verdade. Fala a verdade. Fala. Fala que se eu tivesse tempo, eu ia te mostrar várias vezes na Bíblia que ele falou e era verdade. Mas nem isso, mas isso não quer dizer que Deus está naquela verdade. Então preste bem atenção, esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho do Senhor. Paulo e Silas podiam falar, é verdade, fala Deus. Podia falar isso. Mas Paulo e Silas olhou para ele e disse, espírito imundo, sai dela agora. E aí, irmão, será que nós temos coragem de fazer isso? Alguém que está mentindo e você ter a ousadia de dizer isso não é de Deus? Então preste bem atenção. O que eu quero te falar? O homem natural não compreende ou não aceita as coisas de Deus, porque para eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Então o natural não entende o espiritual. Versículo 15.
Mas o que é espiritual discerne tudo. O espiritual discerne tudo, ele compreende tudo. O espiritual, deixa eu te falar uma coisa para o espiritual. Nem sempre que você está no culto cheio do poder de Deus e você está com olhos fechados, não quer dizer que você é espiritual só porque está de olho fechado. Às vezes é preciso você estar de olhos abertos. Perceber o que está acontecendo naquela reunião. Perceber e discernir que espírito é aquele que está manifestado ali. Eu tive muito e tenho muita experiência sobre isso. Uma vez, numa consagração, veio uma pessoa rodopiando, botando a mão na cabeça de todo mundo, e foi botar a mão na minha cabeça e eu segurei. Alguém pode falar, pastor, essa atitude é carnal. Não deixou a pessoa botar a mão? Mas é espiritual. E falei, eu vou orar por você. Quando eu orei, caiu um endemoniado. Então, muitas vezes o discernimento ele é importante no meio pentecostal. Porque está faltando isso, irmão. O discernimento. O espiritual, versículo 15, discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois jamais conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Entendeu o que é ter a mente de Jesus, a mente de Cristo? Se a gente pudesse falar um seminário sobre dons espirituais, fruto do Espírito e tudo mais, a gente ia te mostrar muita coisa. Vou dar um exemplo para você. É básico. Em Gálatas, capítulo 5, fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Sim ou não? Não fala lá? Muito bem. Paulo está falando ali que existe uma briga, uma luta ali entre a carne e o Espírito. Se você olhar lá, em Gálatas, esse Espírito lá está com letra maiúscula. Parecendo que é o Espírito Santo. Existe ali um erro ali que você tem que compreender dentro da leitura. Então você vai compreender dentro da leitura. Aquele espírito de Gálatas 5 é o nosso espírito. Leia com cuidado para você ver. Leia com atenção. O nosso espírito briga com a nossa carne. Agora, o Espírito Santo briga com a nossa carne? Não. Quem ganha se fosse brigar? O Espírito Santo. Sim ou não? Se tivesse uma guerra do Espírito Santo com a nossa carne, quem ganharia? O Espírito Santo. Mas se tem uma luta entre o Espírito e a carne, de que se trata aquele Espírito? Do nosso. Que muitas vezes cedemos para a carne. E às vezes lutamos até vencer no modo espiritual. Então eu quero te dizer o seguinte, para a gente terminar aqui. Que haja discernimento em nós. Porque o que é espiritual, até para ler a Bíblia, ele entende melhor. Vou te explicar por quê. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei a não entender muita coisa. Depois eu fui orar e comecei a ler a Bíblia de joelho e pedir, Senhor, me ajuda, me orienta. Duas coisas que eu fiz. Pedi orientação a Deus, li muitos livros e tive mentores para me ensinar. Então você não pode querer ler a Bíblia e entender sozinho e achar que você vai... Então existem coisas dentro da Bíblia, por exemplo, que eu já falei em outra reunião, que muitas vezes você está achando que uma coisa é outra. Por exemplo, veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus. O Espírito Santo é pomba? Sim ou não? Não. Ele veio em forma, mas não é pomba. Amém ou não? Outro dia eu estava no culto, entrou uma pombinha na igreja e o pessoal, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Você já viu na internet, eu vi outro dia uma mulher, uma senhora,
chorando e rindo, ao mesmo tempo que pegou na palma da mão uma pena de anjo. Você já viu isso? Ela chorou. Pena de anjo, irmão, estou vendo. E todo mundo chorou junto. Falta de discernimento. Deve ter sido um passarinho que voou na igreja e deixou aquela pena ali. Outro dia, um pintor, um artista, ele fez uma escultura de um homem com asa sem pena, caído, e botou na internet. Tinha gente falando que era um anjo que caiu do céu. Outro dia, botaram na internet um barulho, um som de trombeta vindo de Israel. Todo mundo está falando que era a trombeta do Apocalipse, que Jesus estava voltando. Então são coisas que você precisa entender. Se você estudar sobre o que está acontecendo na NASA, por exemplo, existe um projeto na NASA que daqui a pouco tempo vão colocar Jesus aparecendo nos ares como se fosse Jesus vindo. Já viu isso? E nos países muçulmanos, quem vai vir vai ser Maomé. Mas nos países cristãos, quem vai vir vai ser Jesus. Vindo do céu para dizer aquela palavra que está se cumprindo, todo olho verá. Para a pessoa pensar, Jesus está voltando. Tudo tecnologia. E existe coisas, irmão, acontecendo que você não imagina. Você fica de boca aberta de tanta coisa que está acontecendo no mundo. E você tem que ficar de olho aberto. Amém? Então, que Deus abençoe tua vida. Nós vamos